Você já imaginou uma literatura que trata os personagens como se fossem parte de experimentos científicos? Hoje vamos falar sobre o que é o naturalismo, suas ideias principais, características, autores e como ele se diferencia do realismo. O naturalismo foi um movimento artístico e cultural que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas. E teve como principais características a objetividade, a impessoalidade e o retrato fiel da realidade. Ele surgiu na França em meados do século XIX e se espalhou rapidamente pelos outros países da Europa e também pelo mundo. Oposto ao romantismo, que apresentava uma face sonhadora, com idealizações, subjetivismos e uma fuga da realidade, o naturalismo ele prezou pelo objetivismo científico, influenciado pelas correntes científicas e filosóficas que surgiam na Europa, como o determinismo, o darwinismo e o cientificismo. Para os artistas naturalistas, tudo estava determinado e possuía uma explicação lógica pautada na ciência. Através de uma visão imparcial dos fatos, nada era sugerido ou apresentado de maneira subjetiva. O ser humano passou a ser visto como uma máquina sem livre-arbítrio e influenciado pelo meio social e físico em que estava inserido. Assim, surgiu uma arte de denúncia social, focada nos temas da pobreza, das desigualdades, da disputa de poder e das patologias sociais. No Brasil, o movimento naturalista começa em 1881 com a publicação da obra O Mulato, de Alúcio de Azevedo. Já em Portugal, o movimento surge em 1875 com o romance O Crime do Padre Amaro, do escritor Eça de Queiroz. O naturalismo surgiu na França na segunda metade do século XIX, em um momento de intensas transformações na sociedade europeia. Era uma época marcada pelo avanço da ciência, pelo crescimento das cidades e pela consolidação da Revolução Industrial. As máquinas substituíam o trabalho manual, as fábricas se multiplicavam e as pessoas migravam do campo para os grandes centros urbanos em busca de oportunidade. Porém, junto com o progresso, vinham também muitos problemas sociais: a pobreza, o desemprego, as más condições de trabalho e a desigualdade começaram a se tornar visíveis nas cidades modernas. Esse novo cenário fez com que os artistas e escritores quisessem mostrar a realidade de forma mais verdadeira e profunda, sem idealizações. O realismo, que já havia surgido antes, foi o primeiro passo nessa direção, mas o naturalismo foi ainda mais longe. Ele não queria apenas representar a realidade, queria explicá-la cientificamente, como se o comportamento humano pudesse ser estudado com as mesmas ferramentas usadas pela biologia ou pela medicina. Na França, o grande nome dessa corrente foi Émile Zola, considerado o criador e principal representante do naturalismo. Ele defendia que o escritor deveria agir como um cientista, observando o ser humano e as situações sociais de forma objetiva, sem interferir com emoções ou julgamentos. Zola acreditava que o escritor deveria quase experimentar com os personagens, analisando como meio. A hereditariedade e as circunstâncias influenciavam suas ações. Essa ideia veio muito das teorias científicas que estavam em alta naquele período, principalmente a teoria da evolução de Charles Darwin, que mostrava que todos os seres vivos eram resultado de um processo natural e determinado por fatores biológicos. Inspirado nisso, o naturalismo trouxe para a literatura a noção de determinismo, que é a ideia de que o comportamento humano é condicionado pelo meio em que a pessoa vive, pelas características herdadas da família e pelas condições sociais, ou seja, o ser humano não é totalmente livre para escolher, ele é resultado das forças que o cercam. Além de Darwin,
Outras correntes científicas influenciaram o pensamento da época, como o positivismo de Auguste Comte, que defendia que o conhecimento verdadeiro vinha apenas da observação e da experiência concreta. Essa confiança na ciência e na razão fez com que os naturalistas acreditassem que a arte e a literatura também poderiam seguir o método científico e que seria possível analisar o homem como um objeto de estudo, compreendendo suas reações diante da sociedade e da natureza. Mas o naturalismo não ficou restrito à França. Ele se espalhou rapidamente por outros países da Europa e chegou também à América Latina, especialmente ao Brasil, no final do século XIX. Nesse período, o Brasil passava por mudanças políticas e sociais muito marcantes. Estava chegando ao fim do período imperial e logo viriam a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889. As cidades começaram a crescer, principalmente o Rio de Janeiro, que se tornava o centro econômico e político do país. A urbanização trouxe o mesmo contraste que já existia na Europa. De um lado, o progresso, os prédios, a modernização, e do outro, a pobreza, os cortiços e as desigualdades sociais. Esse cenário despertou nos escritores brasileiros o desejo de retratar o país como ele realmente era, mostrando tanto o lado moderno quanto os problemas que vinham junto com essa transformação. A influência do naturalismo francês fez com que a literatura brasileira passasse a explorar temas mais humanos e sociais, com um olhar mais científico e crítico. Os autores começaram a observar como o ambiente, a raça, a classe social e as condições econômicas interferiam na vida das pessoas. Assim, o naturalismo no Brasil serviu como uma forma de análise da realidade nacional, ajudando a compreender como os brasileiros se comportavam dentro de uma sociedade em transição. É importante lembrar que naquela época o Brasil ainda carregava as consequências da escravidão e da desigualdade racial. As diferenças entre ricos e pobres eram muito grandes e o avanço urbano não beneficiava a todos da mesma forma. Enquanto a elite buscava seguir os modelos europeus, a população mais pobre continuava vivendo em condições precárias. Essa contradição social foi o que deu força para que o naturalismo se desenvolvesse aqui, mostrando a dura realidade do povo e as influências do meio sobre o comportamento humano. Portanto, o contexto histórico do naturalismo é o reflexo de uma época que acreditava profundamente na razão, na ciência e no progresso, mas que também começava a perceber que os efeitos negativos da modernização sobre a sociedade. Tanto na França quanto no Brasil, o movimento nasceu da vontade de entender o ser humano de forma mais realista, como alguém que é moldado pelas circunstâncias e pelas forças do mundo em que vive. Uma das principais características do naturalismo é a visão biológica do homem. Os escritores acreditavam que os seres humanos agiam movidos por instintos, desejos e impulsos, ou seja, aspectos mais animais do que racionais. Essa ideia é representada pela zoomorfização, recurso usado para comparar o comportamento das pessoas ao dos animais, mostrando como a razão é facilmente dominada pela natureza instintiva. Outra característica essencial é o determinismo, que defende que o indivíduo não é livre para escolher o seu destino. No naturalismo, o comportamento humano é resultado direto da hereditariedade, que é a característica passada de gerações em gerações, do meio ambiente onde a pessoa vive e do momento histórico e social. Assim, o ser humano é visto como um produto das circunstâncias e não como um ser totalmente consciente e independente. O cientificismo também é uma marca forte do movimento. Inspirados nos avanços da ciência e nas teorias de Darwin, os naturalistas acreditavam que o comportamento humano podia ser analisado e explicado de forma científica.
como se o homem fosse um objeto de estudo observado em um experimento. Por isso, as obras naturalistas eram muito descritivas e detalhadas, com um estilo de escrita que se aproximava de um relatório científico. Além disso, o naturalismo abordava temas considerados polêmicos ou chocantes, como vícios, doenças, adultérios, prostituição, alcoolismo, pobreza e até mesmo incesto, com o objetivo de mostrar o lado mais cru e real da sociedade. Essas narrativas traziam à tona problemas sociais e morais, sem tentar suavizar a realidade ou fazer algum tipo de julgamento. O autor apenas retratava, observava e registrava. Outra marca importante é o tom de denúncia social. Muitas obras naturalistas revelam a miséria, o preconceito e as injustiças sociais, especialmente das classes mais pobres, mostrando como as condições de vida influenciam muito o comportamento humano e perpetuam também o sofrimento. O objetivo era expor e criticar as desigualdades existentes na sociedade da época. Entre os principais representantes desse movimento estão o francês Émile Zola, considerado o pai do naturalismo, e os brasileiros Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro, que adaptaram as ideias naturalistas à realidade social e cultural do Brasil. Émile Zola, nascido em 1840 e falecido em 1902, é o autor que melhor simboliza o naturalismo em sua forma mais pura e teórica. Influenciado pelas ideias científicas de Charles Darwin, Claude Bernard e Hippolyte Taine, Zola acreditava que o escritor deveria atuar como um verdadeiro cientista da sociedade. Para ele, o romance deveria funcionar como um experimento social, no qual se analisam as causas e consequências dos comportamentos humanos sob diferentes condições de ambiente e hereditariedade. Entre suas diversas obras, duas se destacam como pilares de sua produção, Germinal e Naná. Em Germinal, em 1885, Zola descreve a vida dos mineiros de carvão na região de Montreux, no norte da França. O livro é um retrato impressionante da luta de classes, mostrando as condições desumanas de trabalho, a miséria, a fome e a exploração dos trabalhadores pelas companhias mineradoras. O título faz referência ao mês da primavera no antigo calendário revolucionário francês, simbolizando o renascimento e a esperança de transformação social. A obra é, portanto, uma denúncia vigorosa das injustiças sociais e uma defesa das organizações do proletariado, tornando-se um dos romances mais importantes da literatura mundial de cunho social. Já Naná, de 1880, aborda um aspecto totalmente diferente da sociedade, a decadência moral e o vazio espiritual da alta burguesia francesa. A protagonista, Naná, é uma cortesã de beleza irresistível que conquista e destrói homens poderosos, revelando a corrupção e a hipocrisia da elite. Zola mostra como os desejos e os instintos dominam as ações humanas, mesmo entre aqueles que aparentam ser moralmente superiores. Com isso, ele expõe o contraste entre as aparências de refinamento social e a verdadeira natureza humana, guiada por impulsos primitivos e pela busca do prazer. Assim, através dessas obras, Émile Zola estabeleceu os fundamentos do naturalismo, influenciando profundamente escritores de todo o mundo, inclusive no Brasil, onde o movimento ganharia contornos próprios, adaptados às condições tropicais, raciais e sociais do país. No Brasil, o principal representante do naturalismo foi Aloysio Azevedo, nascido em 1857 e falecido em 1913. Sua obra mais famosa, O Cortiço, de 1890, é considerado o ponto alto desse movimento na literatura nacional, inspirado diretamente em Zola. Aloysio Azevedo retrata a vida em um cortiço do Rio de Janeiro,
mostrando como o ambiente urbano, quente e opressor, influencia o comportamento dos moradores. Em O Cortiço, o espaço físico ganha vida própria, quase como um personagem. O cortiço é representado como um organismo vivo que cresce, se agita e se transforma junto com as pessoas que nele habitam. Azevedo analisa a coletividade popular composta por trabalhadores, imigrantes, negros, mestiços e mulheres pobres, descrevendo seus hábitos, desejos e conflitos. O romance revela a miscigenação racial e cultural no Brasil, ao mesmo tempo em que denuncia a desigualdade social e a exploração econômica. O autor emprega os princípios naturalistas de forma evidente. Mostra o homem como produto do meio e da hereditariedade, guiado por instintos, paixões e necessidades. A linguagem é simples e realista, adequada ao retrato das classes populares. Além disso, O Cortiço traz uma crítica implícita à sociedade burguesa e às transformações do Brasil no final do século XIX, marcado pela urbanização, pela abolição da escravidão e pela transição para a República. A importância da obra de Aloísio Azevedo está em sua capacidade de unir crítica social e experimentação literária, oferecendo uma visão ampla e complexa da formação da identidade brasileira. Outro nome de grande relevância no naturalismo brasileiro é Adolfo Caminha, nascido em 1867 e falecido em 1897. Seu romance mais conhecido, O Bom Crioulo, de 1895, é uma das obras mais ousadas e inovadoras da literatura brasileira no século XIX. O livro conta a história de Amaro, um ex-escravo e marinheiro que se apaixona por Aleixo, um jovem branco. Essa relação homoafetiva, tratada de forma direta e sem julgamentos, chocou profundamente a sociedade conservadora da época. Em O Bom Crioulo, Caminha aborda temas até então proibidos, como a homossexualidade, o racismo, o desejo e a marginalização social. O autor aplica as ideias naturalistas ao explorar o comportamento humano como consequência de fatores biológicos e sociais. Amaro, marcado pela herança da escravidão e pela opressão social, é descrito como um homem dominando por instintos, mas também como alguém capaz de amar de forma intensa e verdadeira. A obra foi duramente criticada e chegou a ser censurada, mas hoje é reconhecida como pioneira na representação da diversidade sexual e racial da literatura brasileira. O Bom Crioulo é, portanto, um marco da resistência e coragem literária, mostrando como o naturalismo no Brasil também podia ser um instrumento de questionamento moral e social. Fechando o grupo dos grandes naturalistas brasileiros está Júlio Ribeiro, nascido em 1845 e falecido em 1890, autor de A Carne, de 1888. Este romance causou enorme polêmica ao tratar a abertura da sexualidade feminina, tema considerado impróprio para a época. A protagonista Lenita é uma mulher culta e independente que desafia as convenções sociais ao buscar viver sua sensualidade de maneira livre. Ao contrário das heroínas românticas submissas e idealizadas, Lenita é uma figura realista, guiada por desejos e emoções. Júlio Ribeiro utiliza a personagem para discutir o conflito entre a natureza instintiva do ser humano e as restrições impostas pela moral e pela religião. O autor aplica o determinismo naturalista ao mostrar que o comportamento de Lenita é resultado de impulsos biológicos inevitáveis e não de escolhas morais conscientes. A obra foi recebida com escândalo e censura, mas hoje é considerada uma das mais importantes na formação de uma literatura nacional mais crítica e moderna. A Carne é, portanto, uma narrativa de libertação feminina e de questionamento social, que, embora escrita há mais de um século, ainda provoca reflexões sobre o papel da mulher e sobre a moralidade da sociedade brasileira.
Os 4 autores, Émile Zola, Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro, foram fundamentais para o desenvolvimento do naturalismo e para a renovação da literatura ocidental e brasileira. Zola, com Germinal e Nana, lançou as bases teóricas e estéticas do movimento, defendendo a literatura como um meio de investigação científica da realidade. No Brasil, Aloysio Azevedo, Adolfo Caminha e Júlio Ribeiro adaptaram essas ideias ao contexto nacional, retratando o povo, as desigualdades, os preconceitos e os instintos humanos de maneira inédita. Suas obras, O Cortiço, O Bom Crioulo e A Carne, marcaram a literatura brasileira por sua coragem, realismo e crítica social. Através delas, o naturalismo ultrapassou o simples retrato da realidade e se tornou um instrumento de reflexão sobre a condição humana e sobre as estruturas de poder e moralidades da sociedade. Assim, os 4 autores estudados não apenas representaram uma escola literária, mas também contribuíram para a formação de uma literatura mais consciente, crítica e comprometida com a verdade dos fatos e das emoções humanas.